E aí, Darkinhos, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Como vocês estão? Deixa nos comentários, me fala como você está. Eu estou bem, agora eu quero saber você. Por favor, responde aí pra mim como é que você tá. Vou esperar pra me ler depois. Pronto. Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades de filmes, séries, animações, doramas e etc. E curtas e muito mais. Se inscreve aqui que tem vídeo todo dia não. 2 vezes na semana, às vezes não, mas normalmente 2 vezes na semana. Deixa o like também, que isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas. E hoje nós vamos falar de mais um dorama, sim, nós vamos falar de mais um dorama, que é Wonderful World. Tá errado meu batom. Wonderful World. Esse dorama não é um dorama clichê de romance, tá? Então ele não é comédia romântica nem nada do tipo. Ele aborda um outro tema que eu achei muito interessante e eu terminei esse dorama chorando. Nossa, gente, sério. Você precisa assistir esse dorama. Esse dorama ele relata sobre o luto, como que é depois que alguém que você ama muito se vai, né? Como que a pessoa fica, o que acontece quando a justiça não é feita, né? Porque houve ali 2 crimes, mais de 2 crimes, na verdade. Teve ali, já começa um ali no começo do dorama, que você acha que foi só uma pessoa que cometeu aquele assassinato, mas na verdade tem uma outra pessoa envolvida nesse assassinato, entendeu? Que você só vai entender lá na frente, você vai entender lá na frente quem que é essa pessoa, como que essa pessoa fez para se livrar da culpa desse assassinato, tá? E lembrando que a vítima é uma criança, tá? Dizendo logo que a vítima é uma criança, e aí é uma criança que é assassinada nesse começo do dorama, tá? Que é filho da principal. A principal tem aquela típica família feliz, o seu trabalho é bem sucedida. Sabe aquela família que tem o pai, a mãe, o filho e um golden? É essa família, tá? É exatamente isso. E aí acontece toda essa tragédia, e aí dentro dessa tragédia começa a acontecer outras tragédias, aí vai virando uma bola de neve, né? Aí entra o principal também, que perdeu 2 pessoas que ele amava, e ele vai atrás de vingança, ele vai atrás de justiça. E daí os dois se conhecem, aí descobrem algo um sobre o outro, daí, entendeu? Vira uma confusão, bafafá, é uma treta atrás da outra. Gente, começa a acontecer um monte de coisa. Quando você acha que o dorama tá trilhando um caminho, ele dá curva e começa a trilhar outro caminho. Que daí você começa, nossa, então não era essa pessoa, era aquela pessoa. Nossa, essa pessoa não era quem a gente pensava, ela é esse tipo de dorama que você fica assim. Eu achei que eu tava entendendo. O que tá acontecendo? É esse dorama, tá? É esse dorama. Entendeu? Você acha que você tá entendendo, mas daí você vê que você não tá entendendo. Que começa a... Sabe quando você joga a merda no ventilador? Você joga a merda no ventilador? É basicamente isso. Começam a jogar toda a merda no ventilador. Você começa, gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Aí o principal descobre que a principal não é tão culpada assim. Ela tem a culpa dela, tem a parcela de culpa dela sim, tá? Não vou tirar isso, não vou assim dizer, ah não, o cara mereceu. Não, ela tem a parcela de culpa dela, porém ela pagou pelo que ela fez, tá? A pessoa a qual o principal defende, que é o pai dele, ele não pagou pelo que ele fez e não se arrependeu do que ele fez. Né? O que levou a principal a fazer o que ela fez, sem saber que ele era pai desse menino, que é o principal também. São 2 principais. Ela, gente, se eu falar muito eu vou dar spoiler, tá? Então assim, ele quer se vingar de quem fez mal ao pai dele, certo? Que foi a principal. Por quê? O pai dele tá envolvido no crime da criança que é filho da principal. Tá? Então, como ele não se arrependeu e ainda
esculachou com a principal foi e se vingou do pai do menino, que ela não sabia que era o pai do menino. Ela nem conhecia ele ainda. E ela se vingou, né? Aí o que acontece? O principal, ele planeja uma vingança contra a pessoa que matou o pai dele, vamos lá dizer assim. Que é ela. Então ele espera o momento certo para chegar nela. Para se vingar dela. Pelo que ela fez. Mas lá na frente, ele descobre a verdade sobre o pai dele e tudo que estava por trás. Daí, em vez dele se vingar dela, ele começa a ajudar ela. Eles se unem, os dois. Aí, um começa a ajudar o outro. Entendeu? Porque eles compartilham de uma dor parecida, que é o luto. Entendeu? Aí ele descobre que a mãe dele sabia de coisas que ele não sabia e fizeram mal para a mãe dele também. Nossa, esse menino sofreu, viu? Ele sofre, esse personagem. Daí ele começa a descobrir um monte de coisa. A principal também começa a descobrir um monte de coisa. E no fim os dois acabam se ajudando, né? E é isso. É um dorama que te envolve muito e ele retrata muito sobre a questão do luto, sobre a dor do luto, quão importante é você viver a dor do luto e quão importante é você sentir isso, né? Porque o luto, ele é assim, não importa se você vai tentar ignorá-lo, se você vai tentar se vingar, se você vai tentar viver como ele não existisse. O luto, ele tá aí. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai aparecer pra você e falar, oi. E aí? Entendeu? Então, esse dorama te ensina a viver o luto. Ele te ensina a viver o luto, não. Ele te mostra o quão importante é você não pular as fases do luto. Só que o luto, ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode ser eterno, né? Tanto que ela diz uma frase pro principal que eu chorei naquela frase. E ela falou assim pra ele, para de viver no meio de folhas mortas. Gente, isso tem uma profundidade tão grande quando chega nessa parte que ela fala pra ele, para de viver no meio de folhas mortas. Tem uma outra coisa que ela fala antes que eu já esqueci. Ou no meio de folhas secas, né? Ela fala algo desse tipo. Aí eu desabei, porque mexeu, né, com a minha pessoa. E assim, muito lindo a lição que dá esse dorama, o que ele te ensina no final das contas, que no final das contas a vingança não vai diminuir a sua dor. A vingança não vai fazer você parar de sofrer e muito menos vai trazer a pessoa que você perdeu de volta, né? Então, nossa, esse dorama, ele é mais profundo do que ele parece, tá? E aí tem um motivo do porquê esse dorama se chamar O Mundo Maravilhoso. O Mundo Maravilhoso, que é o Wonderful World. Tem um motivo, né? Porque essa principal, ela é professora e escritora. Ela escreve um livro com o nome Wonderful World. E aí, no dorama, vai explicar o porquê que ela colocou esse nome no livro. O motivo, o significado, sabe? Então, assim, nossa, esse dorama vale muito a pena assistir. É um dorama muito lindo, você encontra ele na Disney, tá? Ele é curto, esse dorama, infelizmente, mas, assim, vale super a pena. Eu super recomendo que você assista. Fala muito de família também. É um dorama que fala a importância da família, a importância de você viver a perda, né? A importância de você viver a dor e superar a dor, né? Não se afundar nela. Então, assim, é um dorama incrível. Super recomendo que você assista, tá bom? Vai te ensinar muito. Eu aprendi muito com esse dorama, de verdade. Sai dos padrões clichês, mas é um dorama que super vale a pena você parar um pouquinho do seu tempo para assistir, tá? Então você vai encontrar ele na Disney, dublado inclusive. Agora, se você quiser assistir legendado, você pode assistir legendado também, mas ele tem dublado, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, já deixa o like, se inscreve para você não perder nenhum vídeo legal que tem por aqui de cinema em modo geral e curte também. E me conta, você já assistiu? O que você achou? Comenta aqui para eu saber, tá bom? Vamos trocar uma ideia aí nos comentários.
Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!